paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 9, Deus trabalha em favor dos que nele confiam. O objetivo da nossa lição de hoje é perceber que Deus sempre socorre os seus filhos. Segundo, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito. Terceiro, entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Hoje eu quero dar uma boa dica para quem é professor iniciante e possa estar tendo alguma dificuldade em ministrar as lições da revista. É interessante nós observarmos sempre o objetivo de cada lição. Cada lição tem 3 tópicos e cada lição tem 3 objetivos. Então, cada objetivo é referente a um tópico. O nosso primeiro objetivo da lição de hoje é perceber que Deus sempre socorre os seus filhos. E o tema do primeiro tópico é: a vida muda quando Deus faz parte dela. Então, nós vamos discorrer sobre o primeiro tópico, mas lembrando sempre qual é o objetivo principal do primeiro tópico. É o quê? Mostrar, perceber que Deus socorre os seus filhos. Então, no primeiro tópico, nós vamos perceber e vamos mostrar para a turma que Deus socorre os seus filhos. O segundo tópico vai falar que Deus é sempre perfeito. Então, eu não posso falar isso no primeiro tópico, porque se a sua igreja tem 2 professores ou 3 professores e essa aula é administrada por 3 professores e você que está com o tópico 1 for falar que Deus é sempre perfeito, você pode acabar entrando no assunto do próximo professor e deixando ele sem comentários. Então, é importante falar apenas do seu objetivo. O tópico 1 vai falar que Deus sempre socorre os seus filhos. Então, o objetivo será sempre esse. O segundo tópico vai falar o agir de Deus é perfeito. E o objetivo do segundo tópico é mostrar que Deus é perfeito. Então, no segundo tópico, você vai administrar ele e vai sempre ressaltar que Deus faz tudo perfeito. E o nosso terceiro tópico também. Deus nunca se esquece de honrar os seus. E o objetivo do terceiro tópico é: o Senhor chega na hora certa. Então, você vai administrar esse tópico e falando que Deus sempre chega na hora certa. Outra dica importante é estudar o livro na qual o comentarista fez a revista. Por exemplo, nós estamos estudando durante esse trimestre o livro de Esther. Então, é importante, antes de começarmos o trimestre, ou quando pegarmos a revista e observar que é sobre Esther, vamos fazer o quê? Estudar o livro de Esther, para nós sabermos da história na qual o comentarista está trazendo para nós. Se é sobre o livro de Mateus, é importante ler o livro de Mateus. Se é sobre os reis, então é importante ler todos os livros que falam sobre os reis de Israel, porque assim você vai conseguir dar uma aula muito boa na sua igreja. Outra dica importante é estudar a Bíblia sempre. Por quê? Às vezes o comentarista que fez a revista, ele lembrou de alguém e colocou o exemplo dessa pessoa. E quando a gente estuda a Bíblia, vai melhorar o nosso desempenho como professor na Escola Bíblica Dominical. Vamos dar mais segurança para o nosso aluno. Ele vai perceber que nós temos total conhecimento do assunto. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que na lição anterior, o comentarista ele abordou o assunto sobre ousadia e coragem no tópico 1. E ele falou de Josué, ele falou de Elias, falou de outros personagens bíblicos, mas ele não falou de Gideão. Então, quando eu estava estudando a revista, eu lembrei que Gideão era um homem ousado e corajoso. Então, eu dei um exemplo de Gideão, que era forte e corajoso. Isso melhorou mais, deu mais peso para a minha aula,
porque o comentarista não estava falando, mas eu agreguei mais um personagem bíblico na minha aula. Então, isso é de fundamental importância, estudar sobre esse assunto. Vamos ler o nosso texto de referência, este é capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E entrando Amã, o rei disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de que se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Tópico 1. A vida muda quando Deus faz parte dela. Isso é muito maravilhoso. Deus faz parte da tua vida? Se Deus faz parte da tua vida, pode acreditar que Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a situação que você está vivendo. Então, somente permaneça confiando no Senhor, assim como Mardoqueu fez. Mardoqueu estava condenado à morte, mas ele continuou confiando no Senhor, porque ele havia entregado a sua vida para o Senhor. A sua vida pertencia ao Senhor, então ele estava aguardando o momento certo de Deus agir na sua vida. Se ele havia entregado a sua vida para Deus, ele estava deixando Deus direcionar e resolver tudo o que estava acontecendo na vida do povo judeu. Então, amados irmãos, é assim a vida do crente. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. A vida do crente tem aflição, a vida do crente tem adversidade, mas a vida do crente, como nós já falamos em outras lições, tem Deus. E onde tem Deus, há certeza de milagre. A aflição é solo fértil para milagre. Se você está vivendo uma aflição, descanse no Senhor, sossega o teu coração, que vai haver milagre na tua história. O milagre pode acontecer diferente daquilo que você espera, porque Deus trabalha diferente do homem. Nós queremos algo, Deus nos dá aquilo que nós realmente precisamos. Deus faz aquilo que Ele vê que é importante para a nossa vida. Então, nós percebemos aqui neste tópico que Deus sempre socorre os seus filhos. Veja só, na lição anterior nós falamos que Esther fez um planejamento para se apresentar ao rei. E agora chegou o momento dela executar o seu planejamento. Ela convida o rei para um banquete e convida Amã para o banquete também. E os dois vão para o banquete. É impressionante quando nós estamos passando por aflição difícil e acontece algo muito pior do que nós esperávamos. Nós achamos logo que vai ser o fim da nossa vida. E aqui nós vemos que o povo judeu estava passando por uma situação difícil. O que a rainha está fazendo? Convidando o rei para um banquete e convidando o pior inimigo do povo judeu para um banquete. Aquilo para os judeus parecia uma coisa absurda. Como que a rainha Esther está convidando para um banquete o maior inimigo de suas vidas, aquele que havia feito uma carta e feito propagar toda essa carta por todo o império para que todos os judeus sejam mortos? De repente, a rainha Esther, que é judia, e todo o povo judeu sabia que ela era judia, porém o povo da Pérsia não sabia que a rainha Esther era judia. Também ninguém sabia que Mardoqueu era parente de Esther. Ninguém sabia disso, só quem sabia disso era o povo judeu. Então não fique equivocada em achar que Amã sabia que Esther tinha alguma relação parentesca com Mardoqueu, que ele não sabia. Então, o povo judeu pode até ter estranhado Esther de ter convidado o maior inimigo para um banquete, mas Deus, ele sempre socorre os seus filhos. Deus está
planejando já a vitória dos seus filhos, enquanto nós achamos que tudo está acontecendo, está sendo uma coisa horrível, que tudo está se desmoronando e Deus não está se importando conosco, Deus está se importando conosco. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil no mundo e nós podemos até achar que Deus não está se importando com a humanidade. Nós podemos até achar que Deus não se importa mais com os crentes. Tem muitos crentes morrendo, tem muitas pessoas morrendo, adoecendo todos os dias e Deus não está nem aí para o seu povo. Deus não está nem aí para a humanidade. Deus está se importando sim com a humanidade. Às vezes acontece isso, mas Deus está se importando com o que está acontecendo na humanidade. Nada escapa do olhar de Deus. Deus está vendo tudo. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo no Império da Pérsia. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo com o povo judeu. E houve-se o primeiro banquete realizado pela rainha Esté. Amã ficou tão maravilhado com o que havia acontecido. A rainha Esté convidou apenas ele para um banquete, apenas ele. Ele voltou para casa maravilhado, mandou convidar todos os seus amigos, fez um banquete na casa dele para contar tudo o que havia acontecido no banquete, para se vangloriar, porque o rei havia convidado apenas ele. Mas no banquete que ele havia feito na sua casa, com a sua esposa, seus filhos e com todos os seus amigos, ele contou algo que não deixou ele satisfeito. Sabe o quê? Porque quando ele sai do banquete, quem ele vê? Mardoqueu, à porta do palácio. Aquilo deixava ele irritado. Olha, ele era o primeiro príncipe, ele foi convidado para um banquete, ele poderia usar o anel do rei, selar uma carta e encaminhar para todas as províncias, mas isso não deixava Amã satisfeito todas as vezes que ele via Mardoqueu, que não se prostrava diante dele. Olha só, amados irmãos, o inimigo, ele se irrita com a nossa vida. Apenas por você ser crente, apenas por você caminhar para a igreja, apenas por você ser fiel, ele fica irritado. Ele pode ter tudo, mas ele quer tudo para ele também. Ele ficou irritado com isso e ele volta para casa, saindo de um banquete, convida todo mundo para contar como aconteceu, mas ele diz, mas eu ainda não estou feliz. Eu só vou ficar feliz quando eu ver Mardoqueu morto, porque ele me irrita todas as vezes que eu passo por ele. E os seus amigos, sua família, deu conselho para ele fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. E é aí que nós vemos o agir de Deus, é aí que nós vemos que Deus não desampara os filhos dele, é aí que nós vemos que o socorro de Deus está mais perto do que nós imaginamos. Enquanto Amã está reunindo sua família e seus amigos e estão tramando fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, Deus visita o rei. Olha só que coisa tremenda e extraordinária. Por mais que a Bíblia não registre a palavra Deus no livro de Esté, mas Deus está agindo em toda a história do povo judeu. O sono do rei não vem e por ele não sentir sono, ele pede que traga para ele o livro das memórias das crônicas. Nós já estudamos em lições anteriores que tudo que acontecia nos reinados de cada rei era registrado. É por isso que nós temos as histórias em nossas mãos, porque tudo era registrado. E ele pediu que trouxesse. O rei não tinha nada para resolver naquele dia. Ele tinha passado um dia de banquete, ele estava em paz, mas o sono não veio, porque Deus não deixou ele dormir naquela noite, porque o inimigo estava tramando uma cilada para Mardoqueu, e agora Deus tirou o sono do rei para que ele não dormisse e fosse lido o livro das crônicas para ele. Quando o escrivão abre o livro das crônicas em qualquer página, sabe em qual página ele abre? Na página em que foi escrito que Mardoqueu ouviu dois homens tramando a morte do rei, que nós já estudamos no início desse trimestre, e Mardoqueu mandou avisar Esté, Esté mandou avisar o rei que estes dois homens estavam tramando matá-lo. Então isso foi registrado no livro das crônicas. E isso ficou desapercebido. Ao rei perguntou, quando foi lido,
se haviam feito alguma coisa para Mardoqueu, para honrá-lo, porque ele havia protegido a vida do rei. Olha só, amados irmãos, muito tempo depois. E às vezes nós queremos as honras no mesmo instante. Fazemos alguma coisa para alguém ou para Deus, nós já queremos ser visto. Aguarde, o seu tempo vai chegar, mesmo que seja na velhice, mas Deus vai te honrar. Só aguarda, mantenha firme no Senhor. Então aqui no tópico 1 nós vemos o quê? Que Deus sempre socorre os seus filhos. Tudo está acontecendo no mundo espiritual e Deus está agindo para dar livramento, para socorrer os seus filhos. Enquanto o inimigo estava planejando a morte de Mardoqueu, enquanto seus inimigos estavam planejando fazer uma forca, Deus tirou o sono do rei para que seja lido as crônicas diante dele. Ele pergunta o que foi feito para Mardoqueu e dizem que nada foi feito para Mardoqueu. Então nós vemos o que aqui? Deus agindo em favor dos seus filhos. E agora aqui no tópico 2 nós vamos ver que o agir de Deus é perfeito. E o tópico 2 é referente ao segundo objetivo. O agir de Deus é sempre perfeito. É aqui no tópico 2 que nós vamos ver o resultado do agir de Deus. Às vezes, Deus permite que as lutas venham na nossa vida para Ele nos honrar e o nome dele ser glorificado. Percebe que ninguém sai perdendo? Quando nós passamos por situação difícil, nós somos honrados e o nome de Deus é glorificado. Mas é interessante nós ressaltarmos aqui que nós não podemos fazer as coisas simplesmente para nós sermos honrados. Nós precisamos fazer aquilo que é certo, devemos ter caráter, devemos ser fiel, devemos ser corajoso, devemos ter ousadia, mas não com o objetivo de sermos glorificados ou honrados. Quando Mardoqueu, lá atrás, ele faz aquilo, ele não faz com um plano de que o nome dele fosse para o livro das crônicas ou almejando que o rei fizesse alguma coisa por ele, porque quando nós fazemos isso, nós somos frustrados. Por que tem muita gente frustrada e decepcionada? Porque faz as coisas querendo ser visto e quando não é visto, fica decepcionado, fica triste, se revolta contra as suas lideranças. Então nós precisamos aprender com Mardoqueu que precisamos fazer o que é certo, independente se vamos ser visto ou não visto. E o nosso objetivo sempre tem que ser honrar o nome do Senhor. Tudo que Mardoqueu fazia era para que o nome do Senhor fosse glorificado e que o povo visse Deus na sua vida e na vida de todo o povo judeu. Quem honra a Deus é por ele honrado. Se nós honramos o nome de Cristo com toda fé, com toda alegria do nosso coração, ele vai nos honrar, porque Deus ele conhece o nosso coração. Sabe, Caim e Abel, que os dois ofereceram sacrifícios ao Senhor, qual Deus se agradou? Deus se agradou do de Abel e Deus não se agradou de Caim, mas os dois não haviam feito. Mas Deus, olhando para o coração de Caim, não se agradou da sua oferta e Deus repreende ele e diz, olha, se tu tivesse feito bem feito, eu também teria me agradado. Quando Deus fala bem feito, ele não estava falando na questão do holocausto materialmente falando, ele estava falando da intenção. Então a nossa intenção tem que ser sempre a melhor para agradar o nome do Senhor. E quando Deus vê que nós fizemos o nosso melhor com alegria e com prazer, ele nos honra. E é interessante que a honra vem para todos. A honra se estende a toda a família, a honra se estende a todos que estão ao nosso redor. Deus agora vai honrar Mardoqueu e quando Deus honra Mardoqueu, Deus também está honrando a Esther. Quando Deus te honrar, ele vai estar honrando a tua família também. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o agir de Deus é sempre perfeito.
As coisas estão acontecendo, você pode não estar entendendo, mas aguarde, porque o agir de Deus é perfeito e ele vai agir na hora certa. Deus não vai agir no momento em que nós estamos ansiosos, no momento que nós estamos desesperados. Ele vai agir no momento em que nós mantemos a calma, mantemos a confiança nele. O povo já tinha orado, o povo já tinha jejuado, o povo já tinha clamado, o povo agora só precisava confiar no Senhor, só precisava esperar o agir de Deus. Nós precisamos saber esperar o agir de Deus, porque ele vai agir na nossa vida, ele vai agir na nossa causa, ele vai agir naquilo que está te afligindo. Então, somente permaneça confiando que o agir de Deus virá sobre a tua vida. Tópico 3. Deus nunca se esquece de honrar os seus. E o objetivo do tópico 3 é entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Então, ele nunca se esquece de honrar os seus e o socorro dele chega na hora certa. Nem antes e nem depois, é na hora certa. Podemos achar que Deus está atrasado? Não, ele está vindo na hora certa. Deus foi adiantado? Ele está vindo na hora certa. E aqui na introdução do tópico 3, nós vamos ver o comentarista entrando na biografia de Mardoqueu e falando tudo que havia acontecido com ele. Nós não vamos falar aqui, porque nós já falamos sobre isso em lições anteriores, sobre o acontecimento da conspiração contra o rei. Agora o rei tem uma dívida com Mardoqueu e ele quer pagar essa dívida, quer honrá-lo, quer abençoá-lo de alguma maneira. Só que ele não sabe ainda a maneira que ele vai honrar Mardoqueu. E é para isso que existe os conselheiros. Quem é o conselheiro do rei? Quem é o primeiro conselheiro do rei? É Amã. Então ele vai pedir conselho para Amã. O que se deve fazer com uma pessoa na qual ele deseja muito honrar? Então Deus, ele se esquece? Não, ele não se esquece, ele chega na hora certa. E aqui onde nós vemos o objetivo do terceiro tópico, que há muito tempo isso já havia acontecido, mas era a hora certa. Deus tinha se esquecido. Deus só lembrou desse acontecimento por causa que o rei perdeu o sono e tiveram que ler o livro das crônicas para ele? Não, amados irmãos, Deus não se esquece. Deus não é limitado pelo tempo, nós somos limitados pelo tempo. Nós precisamos dormir para descansar, mas Deus não dorme. Deus não dorme, ele está sempre assentado sobre o seu trono e de lá ele contempla tudo o que está acontecendo no mundo. Deus conhece a tua história, Deus conhece pelas lutas que você tem passado, as lutas que você tem vivido, as aflições que você tem vivido, desde o primeiro dia em que os seus ossos começaram a ser formados no ventre da tua mãe, o Senhor já conhecia, ele sabe tudo o que acontece na tua vida e no momento certo, ele vai te honrar, é no momento certo que ele vai fazer as coisas acontecerem. Então agora chegou o momento de Deus honrar Mardoqueu e ele irá honrá-lo. Então qual foi o conselho que Amã deu ao rei? Porque o rei disse, o que farei para um homem que deseja muito honrá-lo? Amã achava que ele era esse homem. É o problema, irmão, de nós nos precipitarmos, viu? Nós não podemos nos precipitar achando que nós somos o melhor. Sempre tem alguém em todo lugar, em faculdade, na escola, no serviço, na igreja, sempre tem alguém que se acha melhor. Sempre tem aquela menina que se acha a que canta melhor, que sempre vai ser ela que vai solar no vocal, que se não for ela não vai ser mais ninguém. Sempre tem aquele que acha que é o melhor pregador, porque se não for ele não vai ser mais ninguém. Sempre tem alguém que se acha o melhor. E Amã, ele se achava o melhor do Império da Pérsia. Existia 127 províncias. Será que o rei não tinha ninguém para honrar a não ser Amã? Ele achava que não, que ele era o único na qual o rei se agradava, na qual o rei poderia estar desejando honrar naquele dia. E ele pensou, deve ser eu. Então, se é eu, vou desejar tudo que o rei tem. É minha oportunidade de ter um dia de rei. Então, ele diz o quê? Olha, rei, o meu conselho é,
pega a coroa real e coloque na cabeça dessa pessoa. Coloca as vestes na qual o rei costuma se vestir para sentar sobre o seu trono e coloque sobre essas pessoas. Pegue o cavalo que o rei costuma montar e então escolha alguém que ande pelas ruas da cidade e diga em alta voz: este é o homem na qual o rei se agrada. E quando Amã termina de dar o conselho para o rei diz assim: então é tu que vai fazer isso e quem vai ser honrado é Mardoqueu. Sabe, caiu o semblante de Amã, caiu o semblante dele. É como diz o ditado, a casa caiu. Quem cava uma cova, nela cairá. E agora Amã está caindo na cova que ele havia cavado. Então, irmão, Deus, ele age na hora certa. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo entre Amã e Mardoqueu. Todos os dias Amã tentando humilhá-lo, todo dia Mardoqueu só querendo fazer o que era certo e Amã querendo prejudicá-lo. Deus está vendo alguém tentando te prejudicar. E ele vai agir, ele vai resolver a causa, então somente sossegue o teu coração. E assim aconteceu, Amã foi pelas ruas da cidade proclamando em alta voz, dizendo que o rei se agradava daquele homem, que aquele homem estava sendo honrado por isso e aquilo outro. E todo mundo da cidade veio ver Mardoqueu com as vestes do rei, com a coroa do rei, montado em seu cavalo, e Amã falando isso. Foi um dia muito humilhante para a vida de Amã e foi um dia de exaltação para Mardoqueu. Mas nós não podemos esquecer que depois daquilo, Mardoqueu volta para o seu lugar de origem, onde ele costumava ficar, e Amã volta para o seu lugar de origem, que é ser o primeiro conselheiro do rei, e tudo voltou como era antes. E aí onde está o mistério da coisa, que as coisas podem estar acontecendo da mesma forma com você, e você diz, voltei para a estaca zero, voltei para onde não deveria voltar, mas é porque Deus está preparando a tua vitória. E aqui nós encerramos a lição de hoje dizendo que Deus não se esquece dos seus, dizendo que Deus, ele vem na hora certa. Deus não se esquece de seus filhos, o agir de Deus é perfeito e ele vem na hora certa. Ele não se esqueceu de Mardoqueu, também não se esqueceu de ti. Ele agiu em favor de Mardoqueu, também vai agir em teu favor. Ele não se esqueceu de Mardoqueu, veio na hora certa e também não se esqueceu de ti e virá na hora certa. Que Deus te abençoe. Gente, espera, a partir de quarta-feira nós vamos voltar com Palavra de Vida, que é um quadro que nós falamos sobre temas diferentes, que não é sobre a revista, não é sobre a Escola Bíblica Dominical. E a partir de quarta-feira nós teremos esse quadro novamente, Palavra de Vida ao teu coração. Esse quadro é apenas mensagens rápidas de 6 a 10 minutos. Já deixa também ativado aí as notificações para quando eu postar, você já alcance em primeira mão. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, cremos que o Senhor é perfeito, cremos no teu agir, cremos que o Senhor não nos desampara e não nos deixa sozinhos. Em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento que fortaleça a nossa fé, que nós possamos continuar confiando em Ti, por mais que as circunstâncias digam que não, por mais que as situações ao nosso redor sejam difíceis, constrangedoras, mas nos ensina a confiar no Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e até a nossa próxima aula.